Oi. Muito boa noite, está no ar QGCast, podcast do site qgdoautomóvel.com. E nessa noite temos aqui Thiago Ferrari, que é proprietário da TF Consultoria Automotiva, para um bate-papo. Boa noite, Thiago. Obrigado por aceitar o convite e vir aqui com a gente bater um papo, hein, Pablo? Ter essa conversa com a gente, né? E boa noite. Eu que agradeço aí o convite para falar um pouquinho da consultoria automotiva, né? Que é uma novidade até para o mercado manauara. É uma novidade, né? Porque imagina, o mercado local, a gente vê esse tipo de serviço fora, né? Principalmente sul e sudeste do país, que está bem, né, bem difundido esse tipo de serviço, que é o serviço de consultoria para alguns personal car, outros car hunter, enfim. E hoje o Thiago veio aqui para bater um papo, falar sobre isso, sobre esse tipo de serviço que está trazendo para a cidade, não é? Que é diferente, mas é um serviço que deixa de ser uma comodidade também, né, para o consumidor. Imagina, a gente vai bater um papo aqui durante 1 hora. Thiago, aproveitando, como é que foi que tu entrou para esse mercado automotivo aqui, antes da gente começar o nosso bate-papo? Tu falou, pelo visto, tu veio aí da área também de tecnologia, de TI, não é isso? Sim, Conta aí pra gente. Conta a tua história pra gente aí. Hoje a minha formação, ela sempre foi na área de TI, né? Tecnologia da informação, parte de telecomunicações, né? Trabalhei por muito tempo em operadoras, né? E de um tempo para cá fui querendo especializar nessa área automotiva, né? Eu sempre ajudei aos amigos que queriam comprar um carro novo, vinham me perguntar: Thiago, o que você acha? Qual carro eu compro? Qual carro é melhor? O preço está bom? O preço está caro? Né? Queriam ter essa ajuda na hora de comprar, porque por desconhecimento do mercado, por desconhecimento da parte técnica do carro, né? Que às vezes não é tão simples, e até por medo de pegar um golpe, alguma coisa assim. E aí me chamavam para dar esse apoio, né? Como eu sempre gostei pra caramba de carro, né? Eu sempre gostei de trocar de carro, ter carro diferente, né? Ter carro de tudo quanto é jeito. Personalizar também. Eu sempre falo que figurinha repetida não completa álbum. Então eu nunca repeti carro. Sempre é carro diferente, sempre eu quero coisa nova, experimentar coisa nova, né? Se aparecer test drive, seja do que for, seja de mobilete a Porsche, eu tô lá, eu quero fazer, tá dentro, eu quero ter essa experiência. Então, a partir dessa experiência que tu teve de trocar muito de carro, teus amigos se tornou referência, né, no meio do teu ciclo de amizade. Isso. Aí a gente, por essa troca, esse conhecimento, né? Eu sempre busquei também a parte técnica, de parecer o curso também do que for eu faço, eu quero ter mais esse conhecimento. Apesar de, na época, eu não estava trabalhando na área automotiva, né? Estava na operadora, né? Isso, com telecom. Isso. Mas até hoje ainda trabalho com telecom, a minha fonte principal de renda, mas sempre estou buscando conhecimento na área automotiva. Seja um curso de lubrificante, né? Entender como é que o lubrificante funciona. Sempre se atualizando em relação a isso, Sempre se atualizando. Curso de injeção programável, que for,
Eu fazendo gosto de ter conhecimento. Então, aí surge aquela pergunta. Quando foi que tu deu esse passo inicial para tornar isso, que seria como se fosse um hobby, um negócio? Quando foi esse estalo? Sim. No meio da pandemia, né, tudo parado, mercado parado, mas quando passou aquela primeira onda, o pessoal começou a querer trocar de carro. O mercado aqueceu, foi o boom, todo mundo queria trocar de carro e foi onde veio mais gente me procurar para Tiago, queria trocar meu carro, assim eu tô vendo que tá bom de vender, tá bom de trocar. E aí eu comecei a perceber, isso aí pode me dar, pode virar um negócio. Pode virar negócio, Isso pode virar um negócio, né? Quando sei lá, cada 6 meses, tá? A gente não pensa nisso, mas quando vira um por semana, peraí, dá pra gente tem uma oportunidade ali. Tem uma oportunidade aqui. Então, vamos começar a formatar isso aqui. E aí eu fui em busca de conhecimento para a parte de avaliação técnica, para fazer a avaliação o mais técnica possível. Porque uma coisa assim, a gente dá aquela olhada, né? O pneu tá bom, ali, né? O pneu não tá careca, sei lá, a pintura tá bom. Pintura tá boa. A outra coisa qual que é o DOT desse pneu? O pneu está dentro do prazo de validade, né? A pintura, vou usar um micrômetro para medir ela, para saber se está na espessura correta, né? Saber se não teve um reparo com massa. Aí já é uma coisa mais técnica, né? Isso. Vamos avaliar uma estrutura, ver se uma longarina está ok, se não foi trocada, se o carro não foi cortado, né? Se o número do chassi não foi adulterado, né? A gente sabe que acontece demais isso aí. E aí, aprender a parte de documentação, né? Legislação para ser o mais técnico possível, para entregar o melhor produto que eu puder entregar para o meu cliente. Então, durante a pandemia, ele foi em busca de se preparar para oferecer esse serviço. Isso. Era um hobby para os amigos e tudo mais, e vou empreender e fazer isso virar um negócio. Fazer virar um negócio. E aí é formatar o negócio, formatar os produtos dentro disso aí, e aí buscar referências lá de fora, né? Como você falou, lá no sul, sudeste, né? Até mesmo no nordeste, já é mais difundida esse tipo de serviço. Então, eu fui buscar as referências lá de fora, né? Pegar os treinamentos com o pessoal de fora, com as principais consultorias de fora, né? De Manaus, para ter a experiência deles, né? O que eles já passaram, que deu certo, que deu errado, para trazer para cá já só o que deu certo, né? Entendi. Trazer o melhor. O creme de la creme. Só o melhor, né? Só o melhor. E aí, a avaliação vem para separar o joio do trigo, né? Pegar para o cliente o melhor carro. É como tu falou, né? Perguntas que são normais para um leigo, tu foi em busca e começou a fazer as perguntas técnicas, que aí a tua avaliação vai para outro nível, né? Sim, exatamente. E aí... Assim, tu falou em termos de serviço, né? Assim, quais são os serviços que tu oferece? Tu falou que tem vários produtos, né? Porque, assim, eu acho que fica mais fácil ele falando dos serviços, aí ele pode descrever tudo que ele faz, né? Eu acho bem melhor, assim. Sim. Diga aí. Então, vamos lá. Hoje, os produtos da TF Consultoria são basicamente 4. Primeiro, começa com a avaliação de perfil. Então, entender... O Alfredo quer comprar um carro, né? Mas ele não sabe qual carro que é. Ele viu ali que ele achou bonito um Mini Cooper. Gostei do Mini Cooper por algum motivo e tal. Aí ele chega contigo, Chega comigo. Eu quero um Mini Cooper e tal. Isso. Mas aí eu vou conversar com o Alfredo para entender a necessidade dele. Entendendo a necessidade dele, ele me fala que, não, eu tenho 2 filhos, eu vou para o sítio no final de semana, né? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu rodo bastante durante a semana. Eu falo, cara, você sabe que Mini Cooper é um carro pequeno, para caber a família, a bagagem. Já não é muito legal. Para o final de semana, você vai botar uma bagagem ali para ir para um sítio, já não tem muito espaço. Vai andar nas estradas, aí se tiver barro, ele é baixo. Mini Cooper tem uma suspensão dura pra caramba. Então, é um carro mais voltado para um entusiasta. O cara pai de família, que vai rodar ali durante o dia, vai levar menino no colégio e tal. É um
carro que vai incomodar. Isso. Se o cara não é entusiasta, vai incomodar. Então, não é que o carro é ruim. A proposta do carro é outra. Então, tu já faz essa sondagem com o cliente, né? E vê se aquele produto que ele chegou atrás atende às necessidades eu pegar dele. O carro certo e entregar na mão da pessoa errada. Eu tenho que entregar o carro certo na mão da pessoa certa. Então, às vezes, pelo mesmo valor do Mini Cooper, será que eu não acho talvez uma Tiguan? Um SUV. Né? Um SUV ali, isso, que vai atender ele melhor. Tal. Carro mais alto, no caso familiar. Vai ter, às vezes, até mais potência do que o Mini Cooper. Vai ser legal dirigir também, mas não vai ter o incômodo da suspensão dura, não vai ter o incômodo do espaço pequeno. Então, tem que casar o carro certo para a pessoa certa. Então, esse é a primeira conversa. Né? É a avaliação do perfil do cliente. O cliente tem que estar certo para o carro. Vamos definir qual carro serve para o Freire. Anamnese automotiva. E aí, para a gente dar continuidade, chegar ao ponto, foi fazer os cursos, não é isso? Foi entender, pelo que deu para perceber aqui no nosso bate-papo, foi fazer cursos até com uma das principais cabeças assim do sul e sudeste do país, pessoas que estão já há anos, né, fazendo isso. Exatamente. Fui buscar as referências no mercado, né? Referências como Eric Winston, a gente já falou aqui que já teve até junto com você em algumas lives, né? O pessoal da RB Consultoria, lá o Renato Guetti, lá de São Paulo. Fera demais também. Muito bom. O Rogério, Carro Perfeito, que é lá de Fortaleza, né? Também cara muito fera, conhece muito, sabe muito o que está fazendo. Então, eu até diria que são 3 metodologias diferentes, né? Sim, exatamente. E aí acabei tirando o que eu via de melhor nas 3. Conseguiu unir essa experiência deles, né? Isso, exatamente. Cada um trabalha da sua maneira, até porque são mercados diferentes, né? RB trabalha mais generalista, o Eric já trabalha focado na Land Rover. Nicho de mercado. Isso, bem nichado. Já lá no Rogério, ele já pega o Nordeste, é um mercado um pouco mais parecido com o nosso, né? Então, tem que tirar um pouco de cada um para formatar os produtos para Manaus, né? Para o nosso mercado. Como é que funciona essa tua... Pablo até te perguntou, né, que tu inicia ali até mesmo faz anamnese, essa anamnese automotiva. Faz um enquadramento do cliente, entende qual é o perfil dele, né? Isso. Se ele tem família, se ele não tem, enfim. Mas explica pra gente como é que funciona, como é que é esse serviço, né? Como é que ele se inicia de fato mesmo? Sim. Primeiro de tudo, né, que é o primeiro produto, é a análise de perfil. Então, analisei o perfil do cliente, vamos definir um carro, né? O cliente pode parar por aí, não, só quero que você me diga qual que é o carro ideal para eu usar no dia a dia e eu vou atrás e faço do meu jeito. Ok, tudo bem, sem problema nenhum. E aí o segundo produto é a busca personalizada, né? É o pacote compra. Então, é a compra completa. Feito a definição do carro, a gente vai atrás no mercado. Vou atrás tanto com sua física quanto lojista. Nessa tua busca, tu só diz qual é a categoria, seria um SUV, seria uma picape, ou tu se aprofunda e diz assim, olha, modelo X, tem cliente que é mais... tu é mais generalista ou tu já se aprofunda? Depende muito do cliente, isso aí. Tem cliente que fala assim, quero um SUV até R$100 mil. Ponto. Não dá muito detalhe. Não dá muito detalhe. O que vier para mim tá bom e legal. Eu sei que você vai me entregar um carro bom. Tem outro cliente que fala assim, eu quero um Cruze LTZ com teto solar vermelho. É o cara específico do específico. Eu falo, existe esse carro no mercado? Até existe. Só que em vez de você tivesse me pedido só um Cruze, eu ia te levar ali 30 dias para achar. O Cruze LTZ vermelho com teto solar, talvez demore um pouquinho mais. Né? Então, já deixa o cliente ciente dessa parte também. Ele tem esse direito de exigir um carro mais específico, mas já fica ciente que quanto mais específico for o carro, mais eu vou demorar. Né? O cliente que pediu só um SUV,
fica mais fácil. Porque tu encontra várias opções e aí dá esse leque de opções para o cliente, né? Exatamente. Isso mesmo. E aí, o que acontece? Achamos um carro. Definir o modelo, beleza. Definir o modelo, vamos ao mercado caçar o carro. Tá. Caçou, viu os anúncios. Normalmente, se eu fechei a busca hoje, tudo que está anunciado já não me serve. Por quê? Se está anunciado aí há 2, 3 semanas, né, há um mês, alguém já fez esse trabalho de ver esse carro e já sabe que ele não foi muito legal. Ou está com preço fora de mercado, ou o carro não é muito legal, né? Dificilmente um carro anunciado aí há mais de mês vai estar em excelentes condições, num excelente preço, né? Dificilmente. Não, alguém ia ter olhado esse carro e ia ter comprado desenquadrado, antes. Né? Isso. Já não estaria mais disponível, né? Exatamente. Já o carro que está ali, o cara não vende, ou está muito caro, ou o carro não é muito legal, né? Eu digo que não existe carro que é para jogar no lixo. Tudo é questão de preço, né? Na verdade, saber exatamente o que tu tá lidando ali, né? Exatamente. É um produto. O produto tem preço, né? Um produto mais top tem um preço maior, um produto mais ou menos tem um preço menor. Inferior. Isso. Né? Hoje, por exemplo, eu vi um Civic SI 2008 anunciado por 88 mil. Há 5 anos atrás, esse cara era um carro de 50. Né? Mas por quê? Hoje é um carro desejado, é um carro raro. Né? É verdade, procurado, né, também. Aí o mercado valorizou. E não tem mais para vender, né? Não é mais fabricado. Então, é um carro que só tende a valorizar. Já se pegar um carro mais comum, como um Jetta, já é um carro que tem bastante, tá? Saiu bastante, não é um carro tão valorizado assim, né? E aí, tu descreveu agora. É o pacote compra, né? Aí, no caso, tu vai, acha o carro. Isso. Achou o carro. Faço uma pré-vistoria nele, né? Nisso eu vou vistoriar quantos carros forem necessários nessa pré-vistoria e vou eliminando, seja por defeito algum de pintura ou falta de manutenção, defeito, problemas documentais também. Às vezes tem carro que a gente chega lá para ver para o cliente, o carro tem 10, 20 mil de PVA para pagar ainda. O carro tá legal, mas aí tem um problema de documentação. O carro tá com sei lá, prestação atrasada. Quais o risco que o cliente pode enfrentar aí comprando um carro desse, que muitas das vezes está com 10 mil? Queria que tu explicasse para que ele... Também é uma dúvida, porque, né? imagina, o cara vai, numa dessa ele pega o drible. Exatamente. Um carro desse, a gente sabe que pagou hoje, não sai já amanhã. Pode demorar até uns 2 dias para sair a restrição do carro. O que acontece? Nesse meio tempo, se entra um bloqueio judicial, às vezes o cara está em processo de separação, né? E ele, quero vender logo esse carro aqui, que é para a mulher não pegar a minha metade do dinheiro aqui, né? O que acontece? Se nesse meio tempo, entre você pagar esse documento, né, fazer a transferência, entra esse bloqueio, né? O juiz vai lá e dá a sentença. Não, tem que vender o carro para dar a metade para a esposa do cara. Você já pagou o cara, né, o dono do carro, e agora o carro está com bloqueio, você não consegue transferir. E aí, como é que faz? O cara vai devolver o dinheiro? O proprietário? Provavelmente não, que ele já estava na intenção, né, de má fé de vender logo o carro para não dar esse dinheiro, não dividir esse dinheiro, né? Então, carro, pessoa jurídica, entrou um bloqueio aí por dívida trabalhista. Pior dívida que existe, porque executa logo, né? Então, você compra o carro e não consegue transferir. Paga o carro e não transfere. E não transfere mesmo. Porque enquanto não for o TRT não receber esse dinheiro para pagar essa dívida trabalhista... E não vai liberar. Não vai liberar para transferência. Então, você se enrolou. À toa. Inventário também, né? Inventário é outro, né? Que aí você pega um carro desse, paga, às vezes à vista e tal, e pronto, não consegue mais transferir. E aí, como é que fica? Entendi. Né? Então, o objetivo é fugir disso. E aí também checa para ver se aquele bem não faz parte do inventário. Sim. Quando eu vou verificar um carro, antes até de ver o carro pessoalmente, primeira coisa, pega a placa e puxa a famosa capivara do carro. Capivara, né? Vamos puxar o histórico completo desse carro. Seja Detran,
né, no âmbito estadual, né, Senatran no âmbito federal, certo? A multa no IMMU, que é o âmbito municipal, certo? E a parte legal, TRT, TJ, né? Toda essa parte onde pode entrar bloqueio de Renajude, que é um problemão. Quando entra bloqueio, não transfere o carro. Não adianta. Carro de leilão, localmente aqui no estado, tem encontrado também carro que muitas das vezes assim, tu viu o carro estava até ótimo, pô, o carro tá ótimo, passou aqui, mas... Passou no visual. Passou no visual, aí bate na travessão, o carro era do leilão. Carro de leilão, o grande problema ser de leilão em si não tem problema nenhum. O problema é que a gente sabe que o carro foi para leilão, ele ficou parado lá no pátio, jogado, né, por às vezes 3, 4, 6 meses. Ao léu, né? Ao léu, não fez manutenção, ficou lá com óleo jogado. O cara que deixou o carro ter um bloqueio para até ser tomado pelo banco, né, ou ser pego em blitz para ser leiloado, esse cara já não fazia manutenção antes, né? Então, não era um carro bem tratado. Por isso que eu, particularmente, não trabalho com carro de leilão. Né? Já evita, né? Isso, eu evito. Tem mercado para isso? Tem. A pessoa sabendo o que está comprando, né? Carro de leilão, por lei, precisa ser avisado, né? Então, se você está comprando um carro e o carro é de leilão, o proprietário tem que te avisar. Comprei carro de leilão, normalmente esse carro vai ter um valor de mercado menor. Abaixo da tabela, mas você precisa estar ciente que o carro é de leilão. Por quê? Muita seguradora não aceita carro de leilão, né? Ou não cobre 100%. Né? Então, ele vai falar assim, ó, esse carro é leilão, em vez de te dar 100% da FIP, no caso de um PT, eu vou te dar 50% da FIP já, pelo carro ser de leilão. Então, você já tem que comprar ciente. Muitas das vezes acontece da pessoa comprar o carro, não sabia que era leilão, quando vai fazer o seguro não aceita. Descobre isso aí. E é muito comum, né? Então, na consultoria, antes até de ver o carro, eu já puxo todo esse histórico. E já vejo, opa, esse carro já passou por leilão. Eu não trabalho com carro de leilão, é uma opção minha, né, para o meu cliente. Se for um carro muito específico, raro, que não tem outro, eu vou avisar para o meu cliente que encontrou. Né, encontrei, mas o carro é de leilão. Você quer seguir com esse carro? E aí fica a critério. Né? Como eu disse, não existe carro que é para jogar no lixo. Né? Todo carro tem seu mercado. Tu falou, tocou no assunto tabela, né? E a gente sabe aí que nos últimos 2, 3 anos o carro seminovo até teve uma supervalorização, né? Como é que ficou esse trabalho? Hoje a tabela está fazendo o contrário, né? Ela está caindo e com velocidade, né? A cada mês cai bastante. Na época da pandemia, carro vendia qualquer coisa, todo mundo comprava, todo mundo ficou louco por carro usado. Passada a pandemia, veio já as fábricas com carro zero, com promoção, né? Querendo vender. Então, agora o carro volta para o cenário normal. Voltou à realidade, né? A realidade. De carro usado cada vez perdeu. Apesar que a gente está agora vendo outro momento agora, né? As montadoras entrando em férias coletivas, algumas, né? Possivelmente a gente pode até ver novamente o mercado, né? O mercado de seminovo. Aquecer. Exatamente. Mas eu creio que demora muito por conta de juros também. Taxa de juros alta, então financiar carro usado não está tão barato, né? Montadores ainda têm um estoque. Talvez a gente não veja mais esse cenário pré-pandemia aí. Então, tu acha que o mercado não volta ao nível pré-pandemia, então? Pré-pandemia eu acho que não. Difícil, né? É muito difícil, muito difícil. Hoje mudou muito. Hoje carro popular não existe mais, né? Começa carro mais básico, um Kwid 66 mil. Isso. Novo. Então, é um carro caro. Não é um carro popular. Não existe, né? 66 mil. É um carro simples, mas não é um carro popular. É um carro que qualquer um tem acesso. Né?
Quase todo mundo. Né? Não é um carro que todo mundo tem acesso. É bem mais complicado. E é um Kwid, né? É um carro muito com todo respeito à marca, mas é um Kwid. Sim. É um carro simples, citadino mesmo, né? Eu falo o Kwid porque é o carro mais simples do nosso mercado. É verdade. Né? Não desmerecendo, assim, tem seu público. Né? Tudo tem seu público, mas é o carro mais simples do nosso mercado hoje. É realmente um valor muito acima do que muita gente pode. Voltando lá para... o pacote de compra. Finalizou. Pacote de compra. Vamos finalizar aqui o pacote Isso. de compra. Analisou documentação. Beleza. Passou. Viu tudo, viu que não estava na... Desviou de todas as granadas. Pulou todas as granadas. Das minas. Todas as minas. Né? Então, vamos ver o carro. Pegou o carro pessoalmente, oficina. Então, vai passar pela minha oficina de confiança, certo? Junto com o mecânico, para fazer toda a avaliação mecânica do carro, passar scanner, ver se está tudo ok, tudo direitinho. Nisso eu já vou ter também o histórico de manutenção desse carro, já vou ter pedido do proprietário. Carro sem histórico de manutenção eu não compro também. Então, aquele cara que disse assim, não, eu perdi o manual, eu fiz todas na concessionária, mas eu perdi o manual. Tá, tudo bem. Eu vou fazer o seguinte, vai lá, né? Eu vou ligar no saque da montadora e vou confirmar. Tá? E é um procedimento que eu faço até quando tem tudo carimbado no manual. Tá tudo ali bonitinho na minha frente, carimbado no manual. Montadora, confirma para mim aí se esse carro fez a revisão no dia tal, assim, assado. Fez. E no dia tal? Fez. E no dia... Fez também. Então, tá tudo certo. Porque carimbo, eu posso ir em qualquer canto e fazer, carimbar e tá lá. Faz uma rubrica lá qualquer. Faz uma rubrica qualquer e tá carimbado no manual, né? Então, procedimento meu também. Confirmo lá. E aí é uma dica até para qualquer um que for comprar carro, né? Tá tudo carimbadinho no manual, dá ligada na concessionária. No saque, né? No saque da montadora, não custa nada, né? Lá pegou o Tonhão da esquina. Exatamente. Rubricando. E aí tem acabou com o carimbo do... E aí tem o outro cara também que diz, não, perdi, eu nunca fiz na concessionária, mas eu fazia ali na oficina do fulano, que é meu amigo, não sei o quê. Aí já era, aí não tem nota, não tem nada. Aí... Tem uma nota fiscal? Não tenho. A gente pode ir lá na oficina, ele vai ter a OS do que foi feito no seu carro e tal. Se for uma oficina séria, vai ter, né? Vai ter. Com o mínimo de organização. Sim. Uma oficina séria, como a gente sabe que existem várias em Manaus. Mas é difícil. Vai ter. É difícil o cara guardar as notas. Isso. É difícil o cara fazer uma pastinha do carro com todas as notas, não é? Isso é uma dica que eu dou para qualquer um que tenha seu carro. Tu acha que dá uma valorizada em quanto? Vamos falar onde que dói, né? No bolso, né? No bolso. Aí a galera... Eu acho que o cara, tu chegar lá, o cara tá com a pastinha, com as notas, com tudo mais. Bom, pelo menos ali uns 10% a mais ele vai comprar. Por quê? Para quem compra, é uma segurança. O cara olhou uma pastinha com tudo que foi feito no carro. Todos os meus carros eu sou chato nesse ponto de ter a pastinha com tudo. Eu tenho um Calibra 93 que tem a pastinha desde que eu comprei. A pasta deve ter lá, sei lá, umas 100 folhas de tanta coisa que eu já fiz no carro. Mas tá tudo lá documentado. Tá lá. O dia que... Eu não quero fazer isso, mas o dia que eu for pensar em vender esse carro, a pessoa vai comprar... Cara, tem histórico aqui de... Eu já estou com o carro há 5 anos. Tem histórico de 5 anos de manutenções desse carro. A tua esposa não encontra essa pasta. Né? Não precisa. Tá escondida, né? Mas todos os meus carros eu faço isso. Tenho histórico de tudo que foi feito no carro. E é uma dica que eu dou para os meus clientes. Toda vez que o cliente compra o carro comigo, eu já entrego a pasta do carro com toda a documentação dele, né? Com todos esses documentos que eu peguei no Detran, no Senatran, tudo mais, tá tudo lá guardadinho. E tem a pastinha do provisionamento de manutenções desse carro. Ou seja, que precisa ser feito nele, né? Isso. As próximas manutenções. O carro acabou de fazer a revisão aqui de 40 mil, né? Tá ok, o carro tem 42 mil quilômetros, vamos supor. O que ele vai precisar fazer em 50 mil? Né? O que eu já vi aqui? Opa, esse pneu aqui roda ainda mais esses 10 mil. Em 50, vou precisar trocar. Já coloco lá para o cliente, ó. Daqui 10 mil quilômetros, você já sabe que tem que trocar 4 pneus. Então, o cliente já tem essa conta na cabeça dele de quanto ele vai gastar. Não é surpresa.
Porque é muito chato É ser surpreendido com uma manutenção cara. Né? Você acaba de comprar o carro, né? Aí já tem que fazer uma manutenção sem saber. E aí entra também a consultoria para alertar isso, de manutenção. O que você prefere? Comprar um Jetta TSI com 58 mil quilômetros ou um com 45? Aí vai depender, né? Como tu falou. Depende. Normalmente, vou colocar que 80% das pessoas vão no menor quilometragem. Menor quilometragem. Mas e se eu te falar que com 50 mil quilômetros, um Jetta TSI já precisa fazer descarbonização das válvulas, já precisa trocar vela, né? Já precisa fazer freio, provavelmente. Sim. Pneu já vai estar próximo de troca, vai trocar o óleo do motor, já tem que trocar óleo de câmbio, né? Então a gente está começando a chegar numa continha aí que vai chegar perto de 10 mil reais de manutenção, né? Então tem que ficar atento. Na hora de comprar, às vezes é mais barato o de 58 mil quilômetros, porque já passou por essa manutenção, do que o de 45, que daqui 5 mil quilômetros é tua. Você comprou, economizou, né, em termos, né? Aí chega lá, ó, tem essa manutenção. Mas também pode ser negociado também, né? Esse é o fato, né? Ter experiência até mesmo para fazer essa compra, né? Que é isso que tu tá fazendo. Exatamente. Né? Que pode ser negociado, né? Entre as partes, né? Isso. Ó, precisa fazer isso aqui, aí. E isso porque às vezes o vendedor não tá nem de má fé. De falar, não, quero empurrar aqui para eu não pegar essa manutenção. Não, é porque ele quis trocar. Ele não sabe que vai vir essa manutenção alta pela frente. Ele ia ser surpreendido. Mas o meu cliente não pode ser surpreendido. Já tem que comprar certo. Então é negociado com o vendedor, o que a gente pode fazer, faz essa manutenção logo, preventivamente, né? Ou não, vamos abater do valor do carro. Tudo é negociável. Nenhum carro não pode ser comprado. Tem que ser negociado, tem que entrar num valor justo para as duas partes. Então, assim, como tu falou, pacote de compra, né? Tu vai primeiro ajudar o cliente a escolher o carro, depois tu vai atrás do carro, tá assim definido, exatamente, né? Aí depois, o terceiro seria o provisionamento, serviço? Aí é a verificação, toda a verificação documental, certo? Vistoria, né? Vistoria de estrutura, de pintura, de mecânica, né? A documental já foi feita. Check-up geral, né? Check-up geral do carro. Passou isso aí, então aí a gente vai para a compra de fato, onde o cliente, que é o comprador, vai lá e deposita o dinheiro direto na conta. Aí já é a parte financeira, né? Do vendedor. Eu faço o encontro, né? Das duas partes. Mas então, a parte financeira, como tu falou, né? Tu não... Isso, a parte financeira eu não entro. Uma parte já trata direto com a outra. E claro que eu vou estar ali junto, né, intermediando, mas não passa na minha conta, por exemplo. Né? Eu estou prestando um serviço para o cliente comprador. Para o comprador. Isso. Tá. Então, quem vai me pagar é o comprador. Né? O comprador vai pagar o carro, ele paga direto para o vendedor. Não passa por mim. E até uma forma de ser mais transparente. Porque não tem aquele negócio de, o carro é 80, mas tu está vendendo por 82 para ganhar. Não tem isso. O valor anunciado é o valor pago integralmente. E aí é negociado com ambas as partes. Se for para pegar um desconto por conta de manutenção, alguma coisa. E aí, na hora da entrega, é feita a vistoria cautelar, né? Antes da entrega do carro também, para que uma empresa também certifique. Para mim, é um duplo cheque. Então, vai que eu passei alguma coisa batido. Né? Eu posso ter passado algum probleminha. Então, a empresa de vistoria cautelar vai verificar isso também. E, assim, nunca peguei alguma coisa que a empresa de cautelar viu que eu não tivesse visto. Por quê? Porque a minha vistoria tem mais itens do que a da cautelar, certo? Mas é mais tem uma ideia curiosidade minha. Quantidade de itens? Quantos itens tem essa? A minha vistoria tem 300. Caramba. Já a vistoria... Uma cautelar, quantos itens? Uma cautelar são bem menos, acho que não chega a 100. Fazem ali algumas medições de pintura, né? Verificado o chassi, número de motor, né? Chassi nos vidros. Então, é bem menos. Até porque a cautelar ela não é
um produto regulamentado. Então, cada empresa pode fazer do seu jeito. Mas a cautelar, de certa forma, se tu tem uma cautelar e lá na frente o carro aparecer algum problema, o cliente pode cobrar da cautelar. Exatamente, né? Exatamente por isso, né? Mas eu já me certifico para que esse problema não exista nunca, né? Ela é só mesmo, é um duplo cheque, para não passar nada batido na minha vistoria. Então, esse carro que está sendo comprado, normalmente o processo entre achar o carro, né, fazer tudo isso, até entregar o carro para o cliente, demora ali pelo menos uma semana para desenrolar tudo isso, né, porque são várias etapas. Às vezes o carro tem alguma pendênciazinha para fazer, encontrei aqui, freio já está fora da medida, né? A gente negocia com o dono do carro, já faz logo já faz a manutenção, né? Para entregar para o cliente aquele freio corrigido. Então, é para não... Aquele chassi trincado. Não, esse aí já passou. Já foi visto antes, né? Já foi visto. Já ficou para trás. Esse aí já não tem. E aí, saindo do pacote de compra, a gente tem o pacote de venda. Tá. Também. Então, é bem parecido. Eu vou fazer toda essa vistoria, todo esse cheque, mas no carro que o cliente quer vender. Para quê? Para que ele venda um carro que não vai ter retorno para ele. Transparência total. Exatamente. O carro está assim, precisa fazer isso. Por quê? Muita gente não sabe. O mercado difunde outra coisa, né? Mas aquela garantia de 3 meses de motor e câmbio, que 99% das lojas dizem que dão, ela não existe. A garantia do bem é integral. Código de Defesa do Consumidor, ele fala de quê? Itens duráveis, bens duráveis e bens não duráveis. Não fala de carro, de geladeira, não especifica. E não divide o carro. Você não compra, vai na Bemol, compra uma geladeira, a Bemol depois fala assim, não, só tinha garantia do congelador. O refrigerador não tem a garantia. Não existe isso. Não existe isso. O carro é a mesma coisa. Deu um problema no vidro elétrico, você tem que dar garantia. A mesma garantia que se desse um problema de câmbio, né? Essa garantia de 3 meses de motor e câmbio não existe. A garantia de 3 meses é integral. Eu queria que tu aproveitasse, imagina, tu falou que teu checklist aí tem 300 itens, né? Tu falasse um pouquinho de quilometragem, né? A gente sabe que, infelizmente, na nossa região, a gente sabe que é uma região onde que o carro normalmente tem uma quilometragem mais baixa comparado a outras regiões, né? Que tem estrada, o cara no final de semana vai para praia, às vezes mora numa outra cidade, né? Próxima, vai até a capital, né? Mora ali na região metropolitana, e aqui na cidade, infelizmente, por exemplo, eu mesmo em conversa com um amigo já falei assim, acho que a quilometragem do meu carro estava alterada. Tem encontrado isso em alguns carros que tu tem feito essa vistoria? Tem alguma maneira do consumidor ele descobrir isso até mesmo? Hoje é muito difícil achar a adulteração, assim, a pessoa conseguir provar que o carro tem adulteração de quilometragem. Mas tem N indícios que mostram isso. Indicam isso, né? A maneira mais fácil de achar, principalmente carro automático, é bater quilometragem de painel com quilometragem de câmbio. Pode ter ali uma diferença de, 100 km, 200 km, é ok, pode acontecer. Mas uma diferença de quilometragem de 30 mil km, de 40 mil km, aí não tem explicação. É indício de adulteração. Mas já num carro manual não tem isso, né? não tem como pegar. Deu só uma diferençazinha aqui, só de 30 mil quilômetros. Deu 30 mil quilômetros, coisa besta. Assim. Foi eu que deixei o carro muito tempo ligado, desci aí, botei no neutro outro dia. Coisinha besta. Mas aí, num carro manual, como é que você vai fazer? Você não tem esse cheque lá. Você teria que ser um cara perito forense para entrar ali no módulo de injeção do carro para achar... que você não vai gastar 10 mil reais para achar uma adulteração dessa. Sim, e para dizer, para simplesmente olhar e dizer, não vou ficar com o carro, né? Não faz sentido. Então, a maneira mais fácil de achar se o carro tem ou não uma adulteração é por histórico de manutenção. É simples. Se o carro tem 5 anos, tem 50 mil quilômetros, então ele fez ali uma revisão por ano.
né? A grosso modo. Cada ano ele foi lá e fez uma revisão. Você tem o histórico de manutenção desse carro? Tá aqui as notinhas fiscais, manualzinho carimbado, acabou. Se ele tem, eu liguei lá no saque, confirmei, tem os 50 mil quilômetros, pô, tudo ok. Pronto, tudo ok. Tudo certinho. Mas, opa, se o cara fez ali as 2 primeiras, sumiu o resto ali, foi ter uma outra 3 anos depois, opa, o que aconteceu nesses 2 anos aqui no meio do carro? Então, já é um indício que pode ter havido uma adulteração. E aí, pelo sim, pelo não, é um carro sem histórico de manutenção, é um carro que eu excluo, que eu não compro para o meu cliente. Porque entre eu ficar na dúvida se foi ou não adulterado, eu prefiro procurar mais um pouquinho e achar um carro que eu tenho certeza que não é adulterado. Então, hoje eu vejo que o grande problema das pessoas comprarem carro errado, carro ruim, é a emoção. O cara vê ali o carro bonito no showroom da loja ou de um amigo que quer vender, né? Ou se empolgou, está num preço legal, aí o vendedor faz tem aquela lábia de vendedor, né? Que tem que ter mesmo, né? O vendedor tem que estar ali para vender, então ele tem que instigar o cliente a querer comprar. Mas aí o cliente, na emoção, vai lá e compra um carro que não é para ele, né? Quem já não viu alguém que comprou um carro e 2, 3 meses depois, quero vender o carro, não é legal, né? Eu mesmo já fiz isso uma vez, comprei um Up TSI. Tava aquela febre do Up TSI e tal, eu quero. Fui lá e comprei o carro. Pô, o carro era potente, o carro era legal, bacana, mas o carro tinha uma suspensão que é dura, que é muito dura, né? Muito ruim. Eu já vi muita gente reclamar disso. Né? E me incomodava. Eu não fiz o test drive antes, né, no carro, e fui na empolgação, já tinha andado um pouquinho ali no carro de amigos e tal. Pô, eu quero o carro. Quando eu comecei a usar no dia a dia, falei, aí viu que era outra coisa, né? É chato. E aí, por isso que tem que ter análise de perfil primeiro, né? Sempre recomendo, vai comprar um carro? Test drive. Não compra carro sem fazer um test drive, né? Já aconteceu com um amigo meu. Foi comprar um carro. Chegou lá, comprou o carro. Na hora que ele sentou no carro, ele virou para o vendedor. Como é que dirige aqui esse carro automático? Que eu nunca dirigi. Ou seja, ele nunca tinha feito test drive. Não fez o test drive, né? Nunca entrou no carro para saber como é que era. Comprou porque ele achou bonito. Simplesmente assim. E é o grande problema do brasileiro, comprar carro na emoção. Realmente, o brasileiro tem essa parte muito emotiva, né? Sim. E a consultoria quebra justamente isso. Porque quando eu estou comprando um carro, eu estou prestando um serviço para o meu cliente. Então, essa parte da emoção, em mim, já não tem. Eu estou comprando um produto ali. Razão total. É a razão total. Eu estou comprando como se eu estivesse comprando feijão no supermercado. Opa, qual que é a marca certa aqui? Vê lá o tipo, o melhor tipo, o preço, qualidade. Então, eu vou ter as razões técnicas para comprar. A emoção está totalmente de lado. Isso mesmo. E os lojistas, como é que eles estão no mercado? Imagina, tu acaba indo em lojas também, de seminovos. Como é que tu sente os lojistas a respeito do teu tipo de serviço? Eu tento ser assim, tento não criar atrito com lojista. Porque assim, a gente sabe que tem muito lojista trabalha errado e muito lojista trabalha certo. Como a gente está já no mercado, já sabe as lojas que trabalha errado, trabalha certo. Naquela loja ali eu já nem vou. Aparece ali um anúncio ali, tá bonitinho no anúncio, mas porra, aquela loja já fui 10 vezes lá, os 10 estava tudo ruim. Eu já não vou. Só o Photoshop. Eu já nem vou nesse carro aqui, porque essa loja aqui já não adianta. Só se for um carro mega raro. Mas se for assim, é um Onix. Mas então assim, tu é bem recebido ou tem uma certa hostilidade? Não, normalmente sou muito bem recebido. Muito bem recebido. Dificilmente o lojista já fala assim, não quero um intermediador aqui. Não, nunca aconteceu isso de lojista impedir o trabalho. O que já aconteceu lojista falar assim, não, o carro já foi vendido. Viu que eu estava olhando demais e tal, deitando embaixo, tirando borracha.
caçando demais, aí o cara, não, ó, eu esqueci de falar, esse carro aqui já foi vendido, não precisa mais olhar, não precisa vender. E aí a gente entende o recado, né? Não precisa continuar. E mesmo quando eu acho alguma coisa muito errada, às vezes, eu também não vou cutucar a ferida, ou tirar foto, postar no Instagram para mostrar que, olha, a loja fulano de tal. Tá só a massa aqui, pai. É uma pizzaria. A pizzaria aqui, não é uma loja de carro, não. Também não sou desse Não é profissional, né? Tu chega lá, vê que não tá ali, ruim, vai procurar outro e pronto. Não precisa criar atrito, não. Entendo que ele é um carro que Mas alguém teria que ver com olhar crítico e teria um preço diferente, né? A não ser que seja um carro adulterado, esse não tem preço, esse não é para ser comprado. Mas um carro que pegou uma batida, alguma coisa assim, ele vai ter um preço diferente do carro que é pouco rodado. Exatamente, né? E ele também, batido. Na hora que ele comprou o carro, ele poderia ter comprado o carro também e ter negociado, né? Para deixar bem claro, esse carro foi batido, bateu a traseira dele. Exatamente. O carro tem um preço. Claro que o carro batido, o carro já teve muito problema, vai ter um preço bem abaixo do mercado do que o carro que está zero, impecável, imaculado, né? Todo carro tem seu preço, né? E aí, todo carro tem seu cliente também. Tem cliente que me fala assim, eu não quero que o carro tenha uma repintura. Quero que o carro seja impecável. Vamos atrás desse carro. Tem cliente que fala, não, uma raladinha aqui no paralama, repintou o paralama e não tem massa, não tem nada, tá tudo ok. Ou até tem um pouquinho de massa ali, que é até normal. Em ainda mais no nosso, aqui em Manaus, o pessoal bate muito carro, né? Pequenos reparos, assim. O que não pode acontecer fui lá, fiz o teste, esse carro tem uma longarina aqui que tá só massa. Longarina é estrutura. A coluna do carro, a coluna A, tem massa aqui. Opa, será que essa coluna A não foi cortada aqui, senão um carro capotado? Então, coisas que já começam a afetar a estrutura do carro. Estrutura, a gente está falando de segurança. Então, tudo que for mexer na segurança do carro, esse carro já não é legal para ser comprado. Porque o carro que já foi reparado, ele não vai ter a mesma resistência numa próxima colisão. E na próxima colisão, vai estar o cliente comprou o carro comigo. Então, eu não quero que isso aconteça com ele. Então, eu tenho que tomar todos esses... Tem o meu programa de fidelidade, eu quero manter ele comprando outro carro comigo. Acho que nos últimos 5 anos a gente está vendo aí muita gente apostando nos carros antigos, enfim, carros como Volkswagen Gol, GTI virou uma febre, né? Reparadoras, GTS, enfim, GTS também, aí lógico também Chevrolet com Opala, enfim, apareceu, né, várias pessoas com o intuito de ter um carro antigo, comprar um carro antigo. E esse cliente também te procura? Ou esse cliente ele é um cara mais... que ele gosta também do mundo automotivo, ele mesmo, né, e aí ele mesmo vai atrás para... Esse cliente também existe. Para bater no muro? Esse cliente eu sei comprar, ele compra... esse cliente do carro antigo eu já não pego muito. Eu trabalho mais com carros até 7 a 8 anos de uso. É onde eu prefiro focar o meu nicho, porque é onde vai ter esse carro com histórico de manutenção. Carro com 10 anos de uso, dificilmente vai ter histórico de manutenção, que para mim é o primordial, né? E aí já é um carro que já foi mais usado, já bateu, já é um carro que já tem mais problema. Então eu fujo um pouco mais com carros mais velhos, né? É um carro com mais de 10 anos, se o cliente quiser financiar, já não tem não é tão fácil. Normalmente esse consumidor ele não vai financiar, né? Então já fica mais difícil, né? O carro antigo, que a gente já está falando do carro de 15, 20 anos, né? 30 anos 30 anos, né? Esse aí eu posso fazer a vistoria avulsa, a gente chama, que é o quarto produto que a gente não falou. A vistoria avulsa você traz o carro até mim e eu vou fazer toda essa vistoria, né? E te entregar um laudo do estado geral do carro, né? Não vou entrar na parte de negociação do carro, né? Não fui procurar o carro, eu só vistoriei aquele carro. Que é a vistoria avulsa. Só fez a vistoria. E pronto, aí
fica a critério do cliente comprar, não comprar. Olhou o Gol GTI trincado o túnel, já logo... Mas, para isso, tem também outros parceiros aqui em Manaus que são mais especializados nessa área, como o meu amigo Paolo, da Perfect Auto Service. Ele é muito mais focado nos antigos. Então, é um cara que tem muito mais expertise nos antigos. Você quer comprar um Opala? Vai lá eu com ele vou te indicar o Paolo, que é um cara com mais expertise do que eu no Opala, né? Se você quiser comprar um Ford Corcel 284, uma lasanha, as famosas lasanhas. a famosa lasanha, porque na lasanha o cara tem que ter muita consciência do que ele está comprando, porque é um carro que é 100% de certeza que vai dar trabalho, né? Não tem aquele, se não, é quando que vai quebrar, né? Carro de 30 anos quebra, né? Eu sei porque eu tenho o meu, quebra, não tem jeito, né? O carro já está deteriorado, né? Tem peças ainda mais de assim, borracha, que por exemplo, no teu caso, é um carro importado, não foi feito para o nosso mercado, né? Sim, então sim. É outro clima, é outra coisa e isso aí faz... Não, e carros antigos já não tem mais peça no mercado normal. Você não vai, por exemplo, na Pemasa e compra peça de Opala, né? Não vai ter lá uma peça específica. Então, é um mercado mais chato. Você tem que conhecer as lojas certas para dar manutenção, né? Tem que conhecer o caminho das pedras. Tem que conhecer o caminho das pedras. E então, é longo esse caminho, meu amigo. É longo isso aí. O mercado de carro antigo é bem mais específico. Então, e são clientes totalmente... Tem um perfil totalmente diferente, né, do que tu trabalha. Sim, exatamente. O perfil de cliente meu é aquele cliente que é um carro para uso, dia a dia, principalmente. Dificilmente vem cliente querendo carro esportivo, tal, até porque o nosso mercado aqui em Manaus para esportivo não é pequeno. Então, dificilmente vai aparecer o cara, eu quero uma Porsche. Vou chutar aqui, mas se a gente tiver 20 Porsche em Manaus, deve ser muito, né? Acho que não chega a isso. Tem mais. Tô chutando aqui. Estão escondidos aí, mas tem mais. Mas a gente tem um mercado de carro esportivo, mas é pequeno ainda. Não se compara com o mercado tem Ferrari, Sudeste. tem McLaren. Lamborghini. Ixi. Não, o McLaren já foi embora. Não, mas tem outros. Mas tem muito carro escondido aí. Tiago, a gente está chegando ao fim. Infelizmente, o horário o tempo voou. Hoje mesmo, quando a conversa flui, né? Conversa fluiu bastante. Queria que deixasse uma mensagem aí para quem está nos acompanhando através das redes sociais, através do Facebook, do YouTube. Até convido você que está assistindo por alguma, ou pelo Facebook ou pelo YouTube, deixar seu comentário, curtir também esse podcast, deixar a tua mensagem. A mensagem é que foi comprar carro usado, tenha cautela, deixe a emoção de lado, seja criterioso com o carro que vai comprar, né? E se não tem todo esse conhecimento ou não quer ter esse trabalho, né? Chame a TF Consultoria. Né? Mande seu contato aí, deixe seu contato. Isso, vocês podem me encontrar no site www.tfconsultoriaautomotiva.com.br, certo? No Instagram, @tfconsultoria automotiva, Facebook também, né? No meu WhatsApp, 991785858, né? Me sigam lá, eu sempre estou dando dica de compra de carro, né? Então, mesmo que não for contratar, segue a página que aí sempre tem uma dica ali que pode ser de grande valia para não cair em golpe. Golpe é o que mais tem aí nos OLX da vida. A gente termina muito golpe na cidade? Bastante. Eu já sempre falo que anunciou carro, os 2 primeiros contatos vai ser de golpista. Sempre. Todos os carros que eu anunciei sempre foi igual. Os 2 primeiros é golpista. Já descarta, né? Isso. É assim, cara. Mas é bem complicado. Complicado. Então tem que ter muito cuidado na hora de comprar um carro. Na hora de vender, mesmo cuidado, né? Foi comprar carro em loja, fica ciente daquela dica que eu passei. Garantia do carro é integral. Não existe garantia só de motor e câmbio, né? Se o lojista deu garantia de motor e câmbio por
por exemplo, 1 ano, mas os 3 primeiros meses é integral, é lei. E pode dar o restante, né, dos outros 9 meses, motor e câmbio, ok, né, se foi um contrato à parte. Mas 3 meses, garantia integral do carro. Então, tenha cuidado com o que você está vendendo. Aquele carro que, não, está dando muito problema, vou passar para frente. Tenha cuidado que você tem que dar garantia. Né? Não é só lojista que tem que dar garantia, pessoa física também. Show de bola, obrigado por aceitar o nosso convite, compartilhar com a gente aí as dicas, bastante informação aí para quem está querendo vender ou comprar, né? Agradecer também aos que estiveram com a gente ao longo desse podcast. Siga nossos perfis nas redes sociais, ative as notificações para ficar por dentro, com a operação de áudio de Ayrton Martins, produção e edição do site QG do Automóvel. Obrigado pela sua companhia. Nós te esperamos no próximo episódio, se Deus quiser. Valeu, tchau, tchau. Falou.